Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, você que desde sua casa reza conosco via as redes sociais, é momento de nós partilharmos a palavra de Deus, que hoje vem nos apresentar que nestes tempos atuais em que vivemos, os valores familiares são por muitos, às vezes, ignorados ou até mesmo esquecidos. Qual é a família que Deus quer? Qual é o sonho de Deus para a família? Nós estamos vivendo esta Semana Nacional da Vida, com o tema Família Santuário da Vida. Muito pertinente esta liturgia neste primeiro domingo do mês de outubro, no qual vivemos e somos convidados por toda a igreja a redescobrirmos a nossa dimensão de missionários e missionárias. Missionário e missionário é aquele e aquela que tem uma mensagem específica para testemunhar. Não fica inventando coisas para fazer. O conteúdo já é dado. Jesus Cristo é missão. Eis o tema deste mês missionário. Jesus Cristo é missão, e se Ele é missão, Ele precisa ser anunciado, testemunhado. O que contemplamos então a partir desta liturgia dominical, ao tratar e a trazer para nós este tema tão importante que é a constituição, como começar uma família alicerçada nos valores do reino dos céus. Na primeira leitura nós contemplamos Deus criando o homem e a mulher para se completarem, para se ajudarem, para se amarem. Nós voltamos às origens. Nós olhamos as origens. Por que este olhar às origens? É necessário olhar para trás e ver como Deus foi trabalhando na humanidade esta instituição tão querida, tão amada. Deus quis que o homem e a mulher, ao serem criados,
pudessem se realizar um ao outro, um ao lado do outro, amando-se, respeitando-se, recebendo-se. Estas são realidades presentes na vida matrimonial e que é necessário recobrar, porque às vezes o amor conjugal está desgastado, o amor conjugal está cansado. Como fazer para recobrar este amor inicial? Olhando aqueles que já também viveram esta realidade e procuraram ser fiéis a esta instituição. Adão, apesar de possuir o domínio sobre todas as criaturas, ele não está plenamente realizado, como vimos na primeira leitura. Sente profunda solidão. A solidão é algo terrível para o humano. Se sentir só, se sentir abandonado, se sentir desvalorizado. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria, criou a mulher, uma companheira, para que pudesse ser dotada da mesma natureza e da mesma dignidade. Eis o que, ao recobrarmos e olharmos as origens, nós podemos descobrir. Deus fez o plano da sua salvação que perpassa através da vida também do matrimônio. Deus faz uma aliança, por isso todas as vezes que os casais olham as suas alianças, é um pacto de amor, é um juramento de fidelidade que deve ser vivido com intensidade. Não é uma brincadeira, não é apenas um contrato social. O amor conjugal leva os casais à santidade, desde que os casais entendam que o seu matrimônio está no plano de Deus. Casais aqui presentes, o vosso casamento está no plano divino. Se vocês estão juntos, independente do tempo que já estão juntos, já formaram a sua família, vocês estão cumprindo o desígnio e o plano de Deus, sonhado para vocês. Por isso, vivam com intensidade esta realidade. Homem e mulher são iguais em dignidade. Num relacionamento não pode ver aquele que é mais importante ou aquele que manda mais. São iguais em dignidade. São da mesma natureza, ou seja, são da mesma carne. Partícipes do mesmo destino. Qual destino? O destino sonhado por nosso Deus. Trazer o homem e a mulher para participar da intimidade do Senhor. Esta realidade exige que o homem e a mulher se respeitem e excluem qualquer atitude egoísta de dominação. Matrimônio não é para simplesmente dizer, o homem dizer à mulher, você é minha, como uma propriedade, como um objeto. Formam uma só carne, uma só realidade. Não é dono, ninguém é dono de ninguém, somos todos de Deus. Por isso Deus permite que o teu companheiro ou a tua companheira viva um determinado período com você. Depois lhe é tirado. Não fica eternamente, mas enquanto durar, enquanto permanecer esta vocação e este chamado aqui na terra, é para ser vivido com responsabilidade. E eis o chamado de Deus para a fidelidade. O que contemplamos então na primeira leitura? A fidelidade de Deus para com o homem e para com a mulher, que os cria de igual dignidade.
Eles são uma só carne. Vocês, casais, são uma só carne, uma só realidade, uma só pessoa. Se a tua esposa se sente magoada, você, marido, também deve sentir o mesmo sentimento. Se vice-versa, o teu esposo é humilhado ou se sente, às vezes, espizinhado por uma realidade, você participa da mesma dor. São uma só realidade, formam um único conjunto. Não é uma fusão apenas de corpos, irmãos e irmãs, mas na sua totalidade, corpo e alma, com seus projetos, seus sentimentos, seus ideais, suas tendências, suas esperanças, suas amizades, até mesmo a sua fé. É isto que faz com que um homem e uma mulher ainda hoje possa viver de fato este sacramento, esta vocação matrimonial. A segunda leitura trouxe para nós uma grande reflexão. Qual é a qualidade do amor de Deus para com o humano? Qualidade do amor de Deus para conosco. Deus amou tanto os homens, não só homens do sexo masculino, mas humanidade, que enviou ao mundo seu Filho único. Para quê? Para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. Casais cristãos, casais de fé, homens e mulheres, vocês, queridos casais, devem também testemunhar com sua doação sem limites e com a sua entrega total o amor de Deus pela humanidade. Vocês conseguem perceber a grandiosidade deste sacramento? Vocês, casais, são o reflexo do amor de Deus no mundo. Agora, se há brigas, desentendimentos, como é que vão ser reflexo de amor? O que está acontecendo? Por isso, amados irmãos e irmãs, olhar para as origens, olhar aquele primeiro homem e aquela primeira mulher, sim, não são apenas personagens simbólicos. Para muitos mas para nós devem ser aqueles primeiros que foram chamados a viver esta graça, a viver de fato. Por isso Deus foi tão delicado em colocar ao lado do homem uma companheira para que pudesse juntos zelar, cuidar, viver o plano divino da salvação. Mas infelizmente, por orgulho, por ganância do humano, este plano foi estragado. Este plano divino, muitas vezes, ainda hoje, sofre reveses. Amados irmãos e irmãs, aqui uma forte chamada de atenção para que vivamos de fato com seriedade esta dimensão matrimonial. Ah, padre, hoje está tudo fora de moda, os namorados já dormem juntos e não se tem mais seriedade. Mas por quê? Se perdeu os valores cristãos, esqueceu-se do plano divino da salvação, do plano divino de Deus para com a família. Nós, irmãos e irmãs, precisamos recuperar isto, enquanto há tempo, enquanto Deus nos permite. Nós precisamos reverter esta situação, não perder tempo como os doutores da lei quiseram fazer aquela pergunta capciosa para Jesus: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Esta realidade, divórcio, foi considerada pelo Papa São João Paulo II como uma praga. Uma praga que deve ser exterminada.
não se deve achar normal casais se separarem, de forma alguma. São João Paulo II tem uma palavra contundente, uma palavra forte, profética até mesmo. É uma praga que deve ser exterminada. Não é normal um homem e uma mulher enveredar-se para caminhos tão diversos, tão pecaminosos, tão antiprojeto divino. Queridos irmãos e irmãs, a seriedade deste sacramento. Jesus então é perguntado sobre esta realidade do divórcio, permitido pela lei de Moisés, em certos casos. Os homens daquele tempo pensavam que Moisés tinha escrito esta lei para o homem poder ficar livre, ou seja, despedir por qualquer motivo, até se queimasse o arroz e o feijão. E se tivesse o WhatsApp naquele tempo, mais difícil ainda. Isso também seria motivo de mandar a mulher embora. Mas Moisés não escreveu este preceito para escrever esta certidão de divórcio, simplesmente para liberar o homem. É porque o homem, muitas vezes, não sabe cumprir o seu papel. É porque, às vezes, o homem é grosseiro, é mal educado, é insensível. E aí Moisés escreveu isto para dizer, salvaguardar a mulher, porque naquele tempo a mulher ficaria à deriva. E era assim considerada por toda a sociedade como uma desgraçada. Não é como hoje, que parece que tudo é normal. Se víssemos isso também como uma grande desgraça, cuidaríamos melhor de viver esta dimensão. Por isso, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje quer nos apresentar o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher. Para o homem e para a mulher que se amam. Olha a dimensão do amor, dimensão tão importante. Homem e mulher são convidados a viverem em comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo, do que qualquer outra realidade. Isso faz nos lembrar o hino da caridade de Paulo. Recordam? O amor é paciente, o amor não sente rancor, o amor não é invejoso, o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acabará. O amor autêntico. Casais, vivam entre vocês um amor autêntico. Um amor sincero, um amor respeitoso, um amor edificante, um amor agápico, porque o amor agápico sabe ser serviçal, sabe ser também aquele amor que faz com que um e outro se complementem. O amor de um homem e de uma mulher que se comprometem diante de Deus e da sociedade deve ser um amor eterno e indestrutível. Se entre vocês, casais, haver esta realidade do amor, vocês conseguirão transpor todos os desafios. O inimigo tem algeriza do amor de um homem e de uma mulher. Ele odeia o amor de um homem e de uma mulher. Porque ele sabe que entre um homem e uma mulher está o plano divino. Porque ele sabe que se esta instituição prevalecer, vai atrapalhar os seus planos. Porque o plano do inimigo é destruir a família e com isso desestruturar toda uma sociedade. A família é ainda hoje a célula mãe da sociedade. E nós,
cristãos, não devemos ter medo de cultivar os valores cristãos no seio da nossa família. Precisamos viver, testemunhar, gritar a este mundo tão caótico, tão conturbado, que ainda é essencial vivermos este plano divino, porque Deus planejou a família, Deus planejou esta instituição. É vontade de Deus. Não tenhamos medo de anunciar lá o Evangelho. Não tenhamos medo de lá viver esses valores, para que a nossa família possa ser um santuário da vida, um santuário onde emana a fé, seja o berço do amor, o berço do acolhimento. E ainda finalizo com uma palavra do subsídio da Hora da Vida, que assim fala: o amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema Deus que é amor, o Pai do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome. Amados irmãos e irmãs, é o amor conjugal que dá a verdadeira base de sustentação para a vida familiar. Diversas vezes e de diversas formas mentirosas, como ato de extrema violência, ele é descaracterizado, o amor é diminuído, desacreditado, ocasionando uma verdadeira destruição da gênese da vida. Irmãos e irmãs, acolhamos este ensinamento de hoje, deste Evangelho, e procuremos viver este plano divino do Senhor, porque é este o plano que Ele tem para nós, para vivermos em família, para vivermos nesta unidade, caminhando na sinodalidade, caminhando juntos para o mesmo horizonte, para o mesmo destino, a glória do reino dos céus. Este é o caminhar e este é o nosso peregrinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.